Nunes, da professora Sônia, e de tantos outros, assim como agradecer a presença especial do professor Fausto Amar, da Universidade de Lisboa, que nos dá a honra de estar aqui conosco, o professor Paulino, enfim, a cada um que eu gostaria de nomear a todos, mas não é possível. Quero agradecer ao professor Luiz, a todos, enfim, que eu daqui consigo ver e alguns que eu não consigo. O tema que eu quero trazer hoje, realmente, vou trazê-lo de uma forma muito singela, mas é com alguma tristeza, inclusive, que eu faço, porque no ano passado eu apresentei alguns dados relativos à violência no Brasil. E esse ano, os dados que eu trago são, infelizmente, um pouco piores do que os dados anteriores. O que significa? Não temos como passar. Quer passar ali? Passar de pé. Não precisa levar o microfone. O que significa que isso pode se estender, esse problema, para toda a América Latina, que o Brasil vive tempos muito difíceis, tanto quanto aos números da criminalidade, quanto ao problema de como a mídia vem tratando o tema da criminalidade. Um exemplo que não tem como deixar de referir é a violência política. Um pouco antes das eleições do ano passado, houve a tentativa de homicídio do hoje presidente da República. Poucos meses antes das eleições, de maneira que o final do ano passado e o início desse ano começa com fortes marcas da violência. Da violência aqui que admite uma dimensão praticamente político e institucional. E o Brasil vive hoje uma verdadeira divisão, uma verdadeira clivagem do seu povo, num modelo de implantação das rivalidades e do ódio. Isto, no meu modesto ponto de ver, é um dos grandes problemas que o Brasil enfrentará já agora, nesses próximos 2 anos. Uma população clivada, uma população dividida, realmente em características de oposição, o que vai dificultar, evidentemente, avanços políticos, vai dificultar progressos econômicos, mas, sobretudo, dificulta também, professora Ana Sani, a relação interpessoal, aquela relação que quase a gente não dá por conta, mas a relação do dia a dia. Quando se vai ao mercado, quando se anda no automóvel, nós percebemos no dia a dia essa dimensão de um povo dividido, em que essa dimensão do ódio parece que se espraiou pelo nosso povo. A violência sexual. O exemplo mais evidente disto é o grande impacto que houve na sociedade brasileira e repercutiu de forma estrondosa na mídia, ocorreu com o caso do conhecido médium que foi acusado por 596 atos de abuso sexual, incluindo crianças e adolescentes. Esses dados são dados oficiais, registrados pelo Ministério Público do Estado de Goiás. De todos esses casos, e aí nós poderíamos abrir um enorme parênteses, professor Mauro Paulino, que eu sei que o senhor é especialista nessa área das instituições que
pela sua própria dinâmica. Às vezes, não quero ser aqui kleiniano, mas às vezes numa dimensão mais esquizo-paranoide do que depressiva, acabam por operar essas divisões, essas clivagens, separando alguns aspectos insuportáveis no grupo, projetando-os em outro ou outra instituição, ou outro grupo, estigmatizando aquele grupo, não sem antes lembrar que toda vez que ocorre essa projeção, esses sentimentos projetados no outro objeto retornam a nós como instituição, como pessoa, mas falo aqui como instituição, sob forma de objetos persecutórios. E aí isso explica claramente essa condição de oposição e de modelo do ódio, porque esses objetos não aceitos no grupo, que são projetados, realmente voltam sob o modelo persecutório. Aqui nós temos o problema da religião, né? Da religião ou do espiritismo, onde um líder espiritual, reconhecido no mundo inteiro, procurado por pessoas do mundo inteiro, né? Nesta condição, durante anos e anos, está sendo acusado de quase 600 casos de abuso. Então aqui nós temos vários problemas. Temos o problema do abuso e temos o problema da instituição, que na sua estrutura, ou de uma organização, ou de uma situação, de um locus, que permite ou favorece ou dinamiza esse tipo de criminalidade. A par das consequências que nos trazem enquanto uma carga de valores que vem agregada a isto, né? Há uma carga agregada. Apenas para destacar a expressão de uma das vítimas, eu trago aqui esta. As agressões no corpo podem até sumir, mas o que fica dentro da gente não some nunca. Esse é o relato, e nós conhecemos os relatos desta ordem, de uma das jovens vítimas da violência sexual. Mas também temos os eventos próximos, ocorridos agora, da violência ecológica. Todos os senhores viram a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em que uma barragem de uma grande empresa relacionada ao próprio poder público provocou cerca de 200 mortes e ainda há centenas de pessoas desaparecidas. As cenas que são conhecidas, né, mostram a dimensão da destruição do meio ambiente. E esta questão da ruptura da barragem de Brumadinho, com tantas vítimas, não é nada novo, na medida em que há poucos meses do ano, um ano atrás, houve uma outra ruptura em condições muito semelhantes a esta de Brumadinho. A par disso, temos a violência escolar. No mês passado, exatamente no dia 13 de março, houve o massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo. Massacres como este, que nós conhecemos, e que, do ponto de vista muito particular meu, acho que estaria a exigir um estudo no campo da psicologia forense sob aquela classificação que aparece no DSM-5 e que raramente eu vejo nós recorrermos no campo da psicologia forense, que é a síndrome de Amok. Não é? Aquele do punhal afiado que sai pelas ruas
num estado de fúria, como se fosse o elefante desgarrado de uma manada, a ferir, a matar todos aqueles que encontra pela frente, não raramente terminando esse evento com o suicídio ou com a morte provocada pela polícia. Então nós tivemos no mês passado, não é a primeira vez no Brasil, houve também na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, um massacre que deixou 10 mortos, 11 feridos, em uma escola da Grande São Paulo, e que esses episódios costumam merecer, por parte da mídia, um foco muito específico sobre os autores do evento e um foco muito secundário em relação àquelas pessoas que são as vítimas. Aliás, não acho que não é novidade, mas historicamente o direito penal, o processo penal, esqueceu e abandonou completamente uma das personagens do processo, que é a vítima. O direito penal, e é importante que assim seja, porque é um direito de garantias. O direito penal é um direito penal do réu. O direito processual penal é um direito processual do réu, das garantias do réu. A criminologia, historicamente, esteve sempre muito mais voltada a esse personagem, que é o réu, do que a vítima. Eu, particularmente, que pertenci muitos anos à magistratura do Ministério Público, consigo conceber que isto é muito importante, porque nós estamos aí no plano das garantias fundamentais da pessoa humana e é a defesa do réu frente a esse poder incalculado do Estado. Isso é fundamental. Acho que isso não se pode, num mundo civilizado, abrir mão dessas garantias. Entretanto, não obstante afirmar a importância das garantias, parece que houve um grande esquecimento. Houve um verdadeiro escotoma. Nós não conseguimos evoluir no cuidado, na atenção, na prevenção que a vítima merece. Quando, nesse caso de São Paulo, a mídia toma conta das notícias, o foco é, sobretudo, sobre o agente criminoso. Não é um foco sobre as vítimas, nem tampouco daquelas pessoas que tiveram comportamentos heróicos no salvamento de vítimas. E isto, num certo sentido, inscreve aquilo que nós temos traduzido, e a palavra se usa em português daqui também, o chamado modelo do galardão. Uma sociedade em crise, como a sociedade brasileira, uma sociedade em busca de valores, em busca de identidade, ainda com um percentual de adolescentes, crianças e adolescentes, muito elevado em relação à população geral, é sim uma sociedade em busca de definições e de identidades. Só que os grandes modelos que a história do passado apresentava, esses a sociedade contemporânea já não os aceita mais. E nós entramos num espaço vazio, num espaço opaco, aonde se busca desesperadamente algum modelo. E, infelizmente, nós parece que criamos esse modelo de identificação com o crime, ou com o criminoso, e aquilo que os meios de comunicação, nomeadamente a televisão, promovem. Isso nós temos chamado de um modelo de galardão, porque o novo galardão desta busca, sobretudo na juventude, é um processo de identificação com o criminoso.
Se nós, e temos aí dados que já trouxemos aqui ao UFP, se nós procurarmos entrevistar um adolescente que vive na periferia ou mesmo numa favela e perguntarmos a ele o que ele gostaria de ser no futuro, não tenho dúvida nenhuma que ele gostaria de ser como o chefe do tráfico. O chefe do tráfico passa a ser esse modelo, passa a ser esse galardão aos distintivos que se busca quando não há valores no sentido ético, moral, político a serem observados. Então, é uma sociedade que busca desesperadamente por modelos e, nesse espaço de opacidade, vai encontrar o modelo da criminalidade, que não raras vezes é elogiado, ovacionado, também produzido e amplificado pela televisão, nomeadamente pela televisão. E a televisão brasileira, em particular, tem feito isto, e todos nós sabemos que ontem ainda o reitor Salvato Trigo falava que isto é a busca de lucro. Não há outra razão, e esta informação, todos temos direito à informação, mas temos, para além disso, o direito à verdade. Os números de criminalidade no Brasil de 2017 são aqueles trazidos pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dão conta desses dados. 55.900 homicídios dolosos, acrescidos de 2.460 latrocínios, passa a casa dos 59 mil. Mais 955 lesões corporais, seguidas de morte. Vejam esta informação, 367 policiais mortos durante um ano, o que significa mais de um policial, perdemos mais de um policial por dia. 61 mil estupros, com crescimento de 10% em relação ao ano anterior. 1.133 feminicídios e 221 mil registros de violência doméstica. São 606 casos de violência doméstica registrados, tirando cifras obscuras, registrados por dia. Este, infelizmente, é um panorama da criminalidade brasileira que terá que ser enfrentado urgentemente por todas as vias. Em 2018, ano passado, houve um levantamento que foi encomendado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que informava 16 milhões de mulheres acima de 16 anos haviam sofrido algum tipo de violência. E aqui uma realidade que nós já sabemos, que quase metade dessas vítimas decorrem de eventos intrafamiliares ou perifamiliares, estão relacionados à família. Um número muito baixo acontece no bar, há um número também comparativamente pouco expressivo no trabalho, mas a dominância é a violência intrafamiliar. Então, ingressaria no segundo aspecto, que é o aspecto que nós, em português brasileiro, chamamos de mídia. É óbvio, e todos nós vamos aceder a essa ideia, de que a mídia exerce um papel imprescindível na era da informação, em uma sociedade globalizada que clama por transparência, cidadania e democracia. Entretanto, a massa de informações, a quantidade de informações, por si só, não gera verdade. E quanto mais se liberam notícias que não possuem a intenção de informar, no sentido da verdade, menos transparente se torna a realidade. Esta
é uma questão que já tem sido conhecida por vários autores. Eu trouxe aqui apenas uma referência da Sociedade do Espetáculo. E também sabemos que debater a imagem, que é aquilo que, sobretudo, a televisão oferta, não é a mesma coisa que discutir as causas da violência que a produz. Uma coisa é a cena alienante, outra muito diferente é o contexto em que ela se gera. Por outro lado, catastrofizar a criminalidade contemporânea para obter ganhos secundários, sejam políticos ou econômicos, parece ser uma nova forma de criminalidade. E aqui abro um parênteses, não vejo na história atual do Brasil nenhuma instituição, e falo do Poder Judiciário, refiro-me ao Ministério Público, às polícias judiciárias, em estados ou em federação, nenhuma medida, não há história, não há registro de nenhuma medida de que estas instituições, em algum momento recente, passado, também não tenho esse registro, tenham tomado alguma medida de punição ou de restrição a estas grandes empresas da mídia. Mesmo quando depois se constata a tragédia sobre a tragédia, não é? Que mais mal fez a informação equivocada do que o próprio fato. Não conheço nenhuma ação do Ministério Público, do qual eu participei por mais de 25 anos, contra a Rede Globo. Não tenho nenhuma notícia disso. Não tenho nenhuma informação disso. Esses órgãos que são tão efetivos em casos particulares, em situações singulares, não têm sido presentes quando se trata de órgãos pesados da mídia. E a razão é muito simples. O preço que depois a mídia cobra a estas instituições é muito elevado. Portanto, todo o sistema persecutório penal brasileiro, que às vezes é tão eficaz com o sujeito singular, sobretudo com aquele menos protegido, que tem menos assistência, não tem sido nada eficaz com os grandes grupos que produzem a informação e dela tiram benefícios secundários. Portanto, nós podemos ver que há crime na criação de notícias falsas. Não há dúvida disto. Portanto, a primeira hipótese é uma mídia falsa, e esta mídia falsa tem que ser definida como um fator de crime, um ato de crime, um fator de crime criminógeno. E a segunda é de que uma mídia que cria notícias falsas com o intuito de lucro, transformando-as em produto, transformando o lucro em produto, é duplamente criminosa, pelo que pratica e pelo lucro que obtém em cima desta prática. Ainda temos novos problemas. Um deles é a formação, e ontem se falava disso, das bolhas digitais. É necessário, sim, repensar o funcionamento de plataformas de modo que elas sirvam à liberdade com responsabilidade, permitindo a punição jurídica de manipuladores. Sem isso, as pessoas correm o risco de serem induzidas em erro, como recentemente num desses programas da palestra TED. A formação de bolhas na rede contribui para a destruição da base comum de informações que poderia fundar um debate sociopolítico racional. Quanto nós perdemos, não é, daquilo que poderia ser uma base de informação útil e produtiva. Assim sendo, caberia fazer uma série de perguntas. O que aprendemos, sejam com esses números, com essas taxas e com esses eventos trágicos?
Parece que até agora aprendemos muito pouco. Tudo indica que uma política de ódio esteja a gerar mais violência. Se você tiver a oportunidade de ver a televisão brasileira, não passam minutos que não tenha alguém que faça assim. Todos os meninos, adolescentes, na escola, na universidade, na rua, as pessoas do povo, de repente fazem assim. Qual é o conteúdo desse ato, desse gesto simbólico? Tudo indica que uma política de ódio esteja a gerar mais violência. O abuso sexual, por sua vez, prossegue em escalada estatisticamente documentada. Então, aí os números. Crimes ambientais mostram que também nada se aprendeu com o desastre de Mariana, que foi em 2015, e agora, mais recentemente, o episódio de Brumadinho. Isto apenas comprova que todo aquele estardalhaço que foi produzido pelos meios de comunicação social, mobilizando população, órgãos auxiliares, próprio Ministério Público, não freou, não inviabilizou, não limitou para que logo depois, em condições muito similares, acontecesse uma outra tragédia nas mesmas proporções como foi a de Brumadinho. O rompimento dessas barragens provavelmente causará impactos que serão sentidos por vários e vários anos. Quanto tempo demorará para que o rio se recupere? Quanto tempo demorará para que a água esteja própria para o consumo? Quanto tempo vai demorar para que os peixes retornem ao local? Qual é o preço da corrupção e da cultura de ódio? Quantas mulheres ainda serão abusadas? Quantas vidas ainda serão ceifadas? A título de conclusão, essas são apenas algumas das perguntas que demorarão a ser respondidas. Talvez nossa geração nem sequer obtenha essas respostas. Diante de tantas dúvidas, temos uma ideia: a importância dos programas de prevenção e a necessidade de perceber o conceito atual de delito como tudo aquilo que cria dano, sofrimento e dor em qualquer contexto que seja contrário à lei penal. Há que se preservar simultaneamente o universo das garantias, sem, entretanto, descompensar a atividade criminal e as vítimas que isso produz. Aí tem que haver um balanceamento entre as garantias individuais, constitucionais e o atendimento, a compreensão do que seja as vítimas, que todos nós somos vítimas, de uma maneira ou de outra. Eu insisto um pouco na temática das garantias, porque há aí um outro pequeno parênteses, longo parênteses, que se poderia fazer, que é, por exemplo, a abolição pelo Supremo Tribunal Federal daquela regra constitucional que é o denominado princípio da inocência. Só para que se tenha clareza com um exemplo, o ex-presidente Temer, há 20 dias atrás, se não menos, foi preso sem que houvesse um processo criminal em andamento, sem que houvesse uma sequer denúncia do Ministério Público. Primeiro ele foi preso por um inquérito policial, sem garantias, sem contraditórios, sem ampla defesa, com muita mídia, com muitos benefícios políticos para alguns grupos, com uma vitimização enorme, porque todos nós ficamos ameaçados,
Não é só o presidente que fica, o ex-presidente que fica ameaçado, todos nós estamos ameaçados, porque senão é preciso nem sequer instaurar uma relação penal, onde há um órgão acusador, onde há um réu definido e um fato específico imputado. Bom, eu não sei como é que nós poderemos andar na rua com segurança. Estou mostrando os dois lados dessa realidade, né, da violência que ocorre nessa condição da pobreza que se criminaliza, né, a favela, os grupos menos favorecidos que são criminalizados, e, por outro lado, um risco que é muito grande também quando os princípios basilares que garantem uma democracia ficam atingidos. Então, a perda dessa cláusula pétrea, que é o princípio da presunção de inocência, pelo qual alguém só será considerado culpado depois de uma sentença condenatória transitada em julgado, sobre a qual não paire mais nenhum recurso. Vejam que esse percurso todo foi atalhado e pessoas podem ser presas antes mesmo de haver uma imputação. Portanto, muitas vezes alguns acusados, não são imputados, são acusados, são investigados, muitas vezes vêm e declaram, eu não sei, eu gostaria de saber primeiro qual é o fato que é imputado. Isto gera, numa população instável, um duplo grau de insegurança, pela violência, essa que nós falávamos antes, e pela violência que é produzida pelo próprio poder, pelo próprio Estado. Falava então da concepção, de uma nova concepção de delito, mas dentro da observância dos princípios e das garantias fundamentais de cidadania. Nesse contexto, ou para isso, os propósitos de mudança e justiça social devem substituir discursos dominantes por discursos mais humanos. Esses acontecimentos históricos fazem-nos refletir sobre a necessidade de preservar sentimentos de solidariedade. Isso permitirá uma visão mais clara da realidade e poderá evitar que interesses midiáticos teçam conjunturas e se disseminem pelas redes sociais. Manter o princípio da realidade como forma de soberania dos fatos é fazer a prevenção de patologias sociais e de futuros desdobramentos danosos à paz e ao desenvolvimento dos povos. Não é demasiado lembrar a banalidade do mal, referida por Hannah Arendt, e a função da mentira, a propaganda e a função da mentira podem se tornar muito comum e levar a crer que são apenas espetáculos comuns, irrelevantes, cotidianos. No tema da criminalidade, assim como da comunicação, o ser eu significa não poder se furtar a responsabilidade, como se todo o edifício da criação repousasse sobre os nossos próprios ombros. É a expressão do humanismo, do outro homem, na filosofia. Por fim, já endereçando a conclusão, o fechamento, é importante sublinhar que a hipernotícia por si só não traz luz à escuridão. Nós estarmos soterrados de informações, isto não garante que se traga a luz à escuridão, isto não tem o mesmo registro epistemológico, que é o registro da verdade. Queria concluir, portanto, com uma expressão bem positiva, bem expectativa, bem esperançosa de Hölderlin. E espero que isto nos anime nesse cenário brasileiro. A ingenuidade e a inocência dos primeiros tempos morreram, ou morrem, para reaparecer sob a forma de uma cultura consumada. E a sagrada paz do paraíso sucumbe a fim de que aquilo que era só uma dádiva da natureza
volte a florescer como merecida aquisição da humanidade. É isso que eu desejo ao Brasil, é isso que eu sonho para a América Latina, para Portugal e para toda a humanidade. Muito obrigado.